No trabalho, você passa o dia prestando atenção na sua postura, faz alongamentos ou exercícios, usa os equipamentos necessários para cada ambiente, como o óculos ou o protetor auricular, por exemplo? Isso tudo faz parte da segurança e saúde no trabalho, um conjunto de normas e procedimentos que previnem doenças ocupacionais e acidentes de trabalho e protegem a integridade física do funcionário. Essas ações são responsabilidade de toda a empresa. E para incentivar o cumprimento das normas, surgiu o movimento Abril Verde, que conscientiza empregados e empregadores sobre a necessidade de trabalhar de forma segura e saudável. No programa de hoje, a gente te mostra as obrigações das empresas e dos funcionários para garantir a segurança no trabalho e por que é tão importante se atentar a isso. Fique com a gente, Sobre Política está começando. Oi, gente, tudo bom? Marina, olha só, o Sobre Política hoje começa com um resuminho histórico, viu? A segurança no trabalho, que hoje é comum, o pessoal em casa conhece, foi uma conquista. Antes da Revolução Industrial, por exemplo, pouca atenção era dada para esse assunto, a segurança dos trabalhadores. O trabalho era visto como um lugar onde as pessoas naturalmente corriam algum risco de vida. Com a industrialização e o aumento de ocorrências de acidente, veio uma crescente conscientização sobre os riscos e a necessidade de medidas de segurança. Uma após a outra, nós chegamos no modelo que nós temos hoje. Olha aí que bacana, mas a segurança no trabalho não é algo obsoleto que não necessite de mudanças. Ela deve passar por atualizações constantes. Uma das formas de possibilitar essas mudanças é a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É isso mesmo, Marina. Eu fui até uma obra aqui em São José entender um pouco do funcionamento do trabalho desse grupo e conversei com especialistas no assunto. E o resultado disso a gente te mostra agora na reportagem. Máquinas a todo vapor. Mais de 30 pessoas trabalham aqui. O que hoje é um grande terreno no Jardim Santa Hermínia, em breve será um condomínio. Mas, para que uma obra dessa dimensão ocorra em segurança, é preciso seguir algumas regras. Antes de descer para o canteiro, já separar os EPIs que vão ser necessários para a utilização das atividades. Os EPIs vão variar de acordo com a atividade que eles executam, seguindo as normas de segurança para a construção civil. Os EPIs, basicamente, eles consistem no capacete, na luva, no protetor auricular, na bota, que eles têm que estar utilizando. Se eles vão entrar numa área onde tem mato, alguma coisa do tipo, eles têm que estar utilizando a caneleira deles para proteger contra escorpião, cobra. Olha só, para andar por aqui tem que ser com um equipamento de segurança, viu? O capacete e o colete aqui nesse caso. Mas, além das EPIs, tem também a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É um grupo formado tanto por funcionários quanto também pelos empregadores, voltado para a busca por soluções para o trabalho no dia a dia. A quantidade de membros da comissão depende do número de empregados em funções consideradas de risco. Esses colaboradores, eles são líderes dentro das equipes e nos apoiam na colaboração para a utilização dos EPIs e nas atividades que eles exercem. Nosso principal objetivo aqui é garantir a integridade dos colaboradores, garantir que todas as atividades sejam executadas com segurança, garantir que todo mundo aqui consiga trabalhar com tranquilidade. Abril é o mês da conscientização sobre doenças e principalmente acidentes de trabalho. Desde 2005, o Brasil celebra no dia 28 a campanha Abril Verde, com ações espalhadas por todo o país. No mesmo ano, a Câmara de São José aprovou o Dia Municipal das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, realizada na mesma data. Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, só em 2022 foram registrados mais de 612 mil acidentes. Esse perito explica que a partir do trabalho realizado pela CIPA, é possível entender e reduzir esse número. A CIPA, quando ela é bem atuante, ela participa em toda a parte de gestão de segurança da empresa. Tem acesso direto ao SESMIT da empresa. Então, por exemplo, toda vez que eles identificam, qual que é um dos objetivos da CIPA? É identificar também pontos vulneráveis dentro da produção que a segurança não identificou. Então, o próprio operador fala assim, eu estou operando a máquina aqui, isso aqui está me oferecendo um risco. Ele leva isso para a CIPA e a CIPA leva isso para a segurança do trabalho da empresa. Então, tem essa comunicação interna que faz melhorar a condição de trabalho de todo mundo que está ali. Outro ponto importante é entender a responsabilidade de cada um dos envolvidos.
Essa advogada explica que é dever das empresas fornecer equipamentos de segurança e também fiscalizar o uso. Se a empresa não faz essa fiscalização e essa orientação com o trabalhador e não fornece o EPI eficaz para aquele tipo de atividade, qualquer ocorrência que aconteça com esse trabalhador, a responsabilidade é da empresa. Então, além de fornecer, ela tem que fiscalizar a utilização, ensinar como usa e fornecer também um equipamento eficaz, né, de qualidade para aquele tipo de atividade. A Câmara também trabalha para a conscientização sobre o tema. Para os vereadores, é importante que o poder público contribua com a revisão de leis municipais que promovam a segurança e a saúde no trabalho. Ainda de acordo com os parlamentares, é preciso fiscalizar o cumprimento de normas de segurança para garantir que obras e empreendimentos estejam em conformidade com a legislação. Aqui em São José, o pessoal da construção civil tem uma parceria, inclusive, com o Ministério do Trabalho e com as empresas na conscientização para que não tenha acidentes, porque o Brasil ocupa aí no ranking mundial um número bastante expressivo, né, infelizmente, de acidentes fatais, e sempre, na grande maioria, na construção civil. Marina, outra coisa importante da gente ressaltar é que existem regras diferentes, né? Então, para as obras, construção civil, trata-se ali de uma regulamentação, fábricas tem outra. Cada setor tem o seu regramento quanto à segurança no trabalho de uma forma específica, né? E é interessante, né, que hoje seja tudo bem regulamentadinho, porque como você falou antes, acidente de trabalho antes era uma consequência do trabalho, né? Hoje, ainda bem, é só de fato um acidente graças a essas regrinhas, né? Exatamente. E continua-se trabalhando para que esses números continuem caindo, né? Para que o número de acidentes seja cada vez menor. Bom, o Sobre Política faz o primeiro intervalo de hoje. A gente já volta para continuar esse assunto. Sobre política de volta, hoje falando a respeito de segurança no trabalho. Assunto muito importante, né, Marina? Total, faz parte da nossa rotina e pode melhorar ou piorar o nosso trabalho. Pessoal, olha só, nós começamos o programa falando a respeito das regras para a segurança dos trabalhadores no dia a dia, principalmente quando se trata de produção em larga escala, aí, né, como em obras ou indústria, por exemplo. Mas e aí, qual a punição para a empresa quando uma irregularidade é encontrada? Ou então quando acontece um acidente de fato? Para entender um pouco mais sobre isso, a gente conversa agora com a Janilda Simões. Ela é engenheira de segurança do trabalho. Bem-vinda, Janilda. Obrigada. Para a gente começar, a segurança do trabalho ela é prevista em lei? É uma obrigação mesmo da empresa? Sim, ela é prevista em lei. Então, todas as empresas que admitem funcionários para trabalhar para ela, está previsto na CLT que ela precisa cuidar da saúde e segurança destes funcionários. Então, isso tem uma classificação conforme a atividade da empresa. Então, a empresa que tem uma classificação de risco 1, que é um risco baixo, né, em grau de risco 2, de médio, aí entre baixo e médio, né, e grau de risco 3 e 4, que vai de médio a alto. Como o exemplo que você falou das empresas aí, produção de larga escala, para obras e indústrias, ela vai estar entre 3 e 4. Onde a gente tem mais risco, então a gente tem mais regras para se aplicar para que não ocorra nenhum acidente. E, Janilda, é aí que entra aquela questão, principalmente quando se trata de número de funcionários, por exemplo, a gente sabe que a partir de um determinado número de funcionários, às vezes pode mudar uma regra ali, passa a precisar, por exemplo, de um departamento médico, de uma enfermaria. Isso é de acordo com o setor, com o número de funcionários? Como que funciona? Isso, exatamente. Isso é de acordo com essa classificação da atividade, né, que eu falei para vocês. Então, vamos usar aí como exemplo o grau de risco 3 e 4. A partir aí de 100 funcionários, ela precisa ter um técnico de segurança do trabalho na sua empresa, registrado na sua empresa. Aí depois vai aumentando o número de funcionários, ela precisa ter um auxiliar de enfermagem, um engenheiro de segurança e até chegar um médico do trabalho, que aí acima aí de 1.500 funcionários, então isso vai mudando. Porém, né, como eu falei, a partir do momento ela tem que, a partir do momento que ela contrata, ela tem que ter uma preocupação. Então, como se dá isso? Ela faz os programas de prevenção
que aí não precisa necessariamente ela contratar esse funcionário, né, de segurança para ficar full time na sua empresa, mas tem as empresas aí de consultoria que vão poder ajudá-los e assessorar nesse processo. Pensando nisso, nesse número de funcionários, às vezes a gente acha que só quem trabalha numa fábrica, que mexe com produto químico, que é só esse tipo de funcionário que corre o risco. Mas, na verdade, como você falou, tem os níveis e até a gente, por exemplo, que trabalha com jornalismo, pode ter algum risco. Você consegue dar alguns exemplos para a gente, por favor, em relação aos riscos, em relação às funções? Sim, claro. Por exemplo, eu tenho clientes que eu trabalho numa padaria. E aí eu tenho um risco lá que o forno é quente. Então, ele pode tanto queimar a pessoa ou pode passar algum risco para a saúde por causa do calor. Ele usa equipamentos, batedeira, liquidificador, que tem ruído, né? Então, será que eu preciso fazer uma proteção? Então, quando eu faço essa avaliação, a gente já está cumprindo a legislação de segurança no trabalho, que no primeiro momento é avaliar o risco que eu tenho no meu local de trabalho. Então, vamos ver aqui no estúdio de TV. Então, a gente sobe as escadas. Então, será que eu posso ter um risco de acidente? O que tem lá para que a gente não se acidente? Tem um corrimão, tem um corrimão amarelo, tem um piso antiderrapante. Tudo isso faz parte da prevenção, né? Como vocês colocaram no nosso dia a dia, né? Está inserido no nosso dia a dia, e isso faz parte ainda da parte de prevenção. Genildo, colocando uma situação hipotética, aconteceu um acidente e foi detectado ali que houve uma falha quando se trata da segurança do trabalhador, do funcionário. O que acontece a partir daí? O que pode acontecer? Tá bom, vamos pegar um exemplo, porque vai depender do tipo de acidente, da gravidade, né? Então, se eu tropecei na escada, caí, a gente vai fazer uma tratativa interna. Não foi grave, não preciso de atendimento médico. Precisa de atendimento médico externo, indica que já foi mais grave, né? Caí da escada, bati a cabeça, desmaiei, enfim, aí isso vai mudando, como você vai ter que fazer o atendimento, né? E aí a gente vai o quê? Investigar o acidente, fazer uma comunicação, né, para o governo, que hoje se faz através do e-social, que é o sistema online. Então, a gente vai comunicar e vai fazer as tratativas internas, né? Ou seja, investigar. Olha, teve uma falha aqui, exemplo, né? Nesse pedaço que a pessoa caiu, tropeçou, não tinha corrimão e não tinha o antiderrapante. Nossa, então teve uma falha. Então, só que isso acontece internamente, né? Até então, a nossa comunicação aí perante a legislação é comunicar, dar o atendimento devido médico e informar que nós estamos fazendo essa tratativa, que a gente vai corrigir para que isso não mais aconteça. A gente está falando bastante desse lado de que a empresa tem a obrigação de fornecer as condições adequadas, né, para o trabalho, mas e quando essas condições existem, mas o funcionário não obedece e acaba acontecendo um acidente, ele pode ser penalizado num processo, por exemplo, por causa disso? Pode ser penalizado também. Então, a legislação, ela é para todos, né? Então, a empresa é obrigada a aplicar, obrigada a treinar o funcionário. Então, isso faz parte de uma atribuição da segurança, orientar tanto a empresa, tanto o trabalhador, que ambos precisam fazer. Só que a empresa, ela tem a obrigação de tornar o uso de um equipamento individual, por exemplo, de um EPI obrigatório, ou tornar obrigatório que a gente faça a medida de proteção ali coletiva, a sinalização ou o corrimão. Então, se o funcionário não utilizou e tinha tudo lá para utilizar, ele pode ser advertido, né? Isso, ter a punição conforme as regras internas da empresa, até chegar a uma demissão por justa causa, porque esse funcionário não cumpre as regras de segurança da empresa. Então, isso pode ser feito. E, Genilda, hoje ainda é comum acontecer acidentes dessa forma, né? Seja ali por uma negligência do funcionário, quanto ao uso de equipamento, ou então da empresa ali por uma falta, por não disponibilizar aquilo que é o necessário, ou se trata hoje de uma temática que mais estabilizada, já traz uma certa segurança? Olha, a gente ainda tem acidentes do trabalho, né? Assim, eles ainda acontecem e posso dizer assim, não está assim
nesse nível, sabe? Olha, controlado não é uma preocupação, né, do setor. Então, assim, há uma preocupação ainda, apesar da melhora, né? Vou dar um exemplo prático da construção, né? Como vocês falaram, uma área que eu atuo bastante. Nos últimos 12 anos, né, de 2012 para cá, assim, a gente teve uma grande mudança no setor, na área de trabalho em altura. Então, mudou muita coisa, a industrialização foi chegando nos canteiros de obra e todos foram tendo que se adaptar e mudar esse processo, o processo de trabalho, para que melhore a produção. E isso também impacta na segurança. Então, mudou a legislação, mudou as formas, os equipamentos de proteção também mudaram para que as pessoas trabalhem em altura de uma forma mais segura. E isso reduziu, assim, drasticamente a quantidade de acidente em quedas, né, na construção. Mas ainda é um desafio diário, né? Esse é o nosso desafio diário, exatamente o que você falou. Olha, mas tá bom, todo mundo sabe que tem que ter, né, as condições, o funcionário sabe, mas e aí? Aí é o nosso dia a dia. Porque não é só técnica, sabe? A gente trabalha com pessoas. Então, assim, não é só o que a gente aprende no curso, na faculdade, não é só o projeto de engenharia, enfim, são pessoas. Então, isso depende da gestão, né? Quais as habilidades, né, que a gente vai colocar. Gestão de pessoas, né? Fazer o treinamento, uma boa comunicação, né? A liderança, né? Então, a área de segurança, ela é um líder também. Então, tudo isso faz parte do dia a dia, que torna maravilhoso, né? Desafiador e cheio de oportunidades, para que a gente possa ter uma melhoria real, né? Que a gente consiga ver isso no dia a dia. Perfeito. Danilo, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Sobre Política com a gente, sobre tirar essas nossas dúvidas, né? Esclarecer tudo isso, né, Marina? Sim, muito obrigada, Janilde. É interessante que ela falou, né, Marvin, sobre essa evolução, que a segurança do trabalho evolui, porque o equipamento evolui também, né? As máquinas evoluem, a tecnologia evolui para a gente ter novas formas de trabalho. Então, é importante que as empresas estejam atentas e, como a Janilde falou, a gente também para seguir essas normas, né? Sem dúvida. Obrigada. Obrigada a você, Janilde. Bom, Sobre Política faz mais um intervalo e a gente já volta. Sobre política de volta, a gente já volta a falar sobre o Abril Verde e a segurança no trabalho. Mas olha só, você sabe o que é um suplente? Qual é a função dele como parlamentar? Bom, essa é a palavra do nosso dicionário legislativo de hoje. Confira. Você sabia que todo candidato a vereador que não é eleito é um suplente? O suplente é chamado a tomar posse seguindo a ordem de classificação, caso o vereador eleito não possa dar continuidade no mandato. O suplente pode também assumir o cargo temporariamente, caso o vereador tenha que se ausentar por motivos de saúde ou por questões institucionais. Uma pergunta para você aí. Já parou para pensar na importância da segurança no ambiente de trabalho? Sabia que até aquela postura mais relaxada na cadeira pode influenciar diretamente o seu bem-estar? Sabia, Marvin? Marina, eu sei, mas eu aprendi aí a duras penas, viu? Uma dorzinha nas costas, no pescoço, o que será que é? A falta de postura no trabalho. Aprendi, mas paguei o preço. E olha só, gente, claro que a gente está falando de uma realidade totalmente diferente de quem trabalha, por exemplo, com máquinas pesadas, mas também aí tem tudo a ver com a nossa saúde na condição de trabalhador, né? Exatamente. E o interessante é que todo mundo pode colaborar para um ambiente de trabalho mais seguro. Vamos ver se as pessoas têm essa consciência? Roda o VT. Este toque anuncia o fim do expediente neste empreendimento. Os trabalhadores da construção civil batem um ponto para voltar para casa com segurança. E isso é possível graças ao trabalho de pessoas como o Benedito, encarregado da obra e responsável por garantir que todos obedeçam às regras de proteção. A gente está sempre comentando com o funcionário a respeito do óculos, a respeito
aqui dessa jugular, porque às vezes o funcionário está numa determinada altura, o capacete cai, ele fica sem capacete, o uso das luvas de proteção, como foi comentado, você entendeu? Então, às vezes, muitas vezes, até do cinto de segurança também, a gente está cobrando, comentando, inclusive até para a gente mesmo, para proteção da gente, né? Capacete, luvas, protetor auricular, óculos, cinto de segurança. Equipamentos de proteção que fazem parte da rotina e da legislação trabalhista. Mas, além disso, atuam numa palavra importantíssima: prevenção, fundamental para salvar vidas. A empresa hoje ela se preocupa com o funcionário desde a entrada, no primeiro dia de trabalho até a saída. Portanto, ao entrar na empresa, a gente entrega os EPIs, preenche a ficha do funcionário e no decorrer das atividades, diariamente, nós preservamos, fiscalizando, auxiliando todo momento na troca de EPIs, de forma que possa garantir a vida dele e a integridade dele. Mas para garantir de fato a segurança no trabalho, é preciso que todos os setores envolvidos cumpram a lei. Isso depende do empregador para exigir o uso de EPIs, da qualidade dos equipamentos de proteção e principalmente da consciência dos trabalhadores para usar esses itens. Educação e informação são caminhos para lembrar a importância de todos seguirem as normas. E prevenção é a palavra-chave para evitar acidentes. Eu falo assim para todo mundo: nós chegamos e temos que voltar da mesma forma para casa, que o nosso bem maior é a nossa vida. Questões do dia a dia, como os cuidados com a saúde laboral, também fazem parte da prevenção, desde se atentar à postura na hora que estiver sentado, como realizar pausas de tempo em tempo para a realização de alongamentos, além de evitar permanecer muito tempo na mesma posição. Se nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando de evitar que a lesão apareça, e em todas as situações é muito melhor do que tratar uma lesão já existente. Nem que seja por um mínimo sofrimento, um sofrimento temporário, um afastamento, a necessidade de uso de uma medicação, se a gente puder evitar tudo isso, ou qualquer uma dessas coisas, é muito melhor para o sistema, para a empresa e principalmente para o paciente. E a segurança do trabalho, além do impacto à saúde do trabalhador, traz riscos ao funcionamento das empresas, que ficam suscetíveis a processos trabalhistas e afastamento de seus colaboradores. Uma pesquisa divulgada pelo Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho aponta que em 2022 o Brasil registrou mais de 612 mil notificações de acidentes relacionadas à jornada profissional. Isso resultou em mais de 148 mil benefícios concedidos pelo INSS. Isso onera o Tesouro, né? Onera o contribuinte, que é quem paga, que tira o dinheiro da caixinha e coloca para o governo do estado, ou para o governo federal, ou para o governo municipal, para garantir essa verba da Seguridade Social que respalda o funcionário afastado durante este afastamento. Então o empresário acaba achando, né, por vezes, que está economizando ao não ter a CPI, mas no final das contas é mais carga tributária, é tudo aquilo que a gente denuncia, que a gente busca diminuir, que é essa questão do Estado entrar na vida das pessoas, acabar arrecadando cada vez mais numa carga tributária para dar conta de resolver problemas como afastamento de trabalho, que por vezes ocorre por conta de uma irresponsabilidade. Por isso, atenção aos trabalhadores. A utilização dos equipamentos de proteção não são somente direitos, mas dever de todo colaborador, para contribuir com um ambiente saudável e seguro. Eu falo que não basta só o técnico, o engenheiro, o encarregado, mas todos, ao momento que ele vê o seu companheiro, colega de trabalho, precisando de, olha o óculos, a gente um ajuda o outro. De forma que ele tenha essa consciência, que mesmo um cisco ou um pedaço de ferro ou de concreto pode acabar ocasionando uma lesão maior. Então, a preocupação de todos, um sempre ajudando o outro, de forma individual ou coletiva. Marina, depois dessa reportagem, parou para pensar no seu dia a dia, no seu passado? Sempre teve cuidado com o dia a dia no trabalho ou não?
Olha, não sou uma pessoa tão cuidadosa, pretendo ser mais daqui para frente, porque esse VT realmente me fez pensar que a gente, como trabalhador, é a peça fundamental para a segurança do trabalho, né? É exatamente o que você falou. Faz parte da nossa função no dia a dia também ter cuidado com certas coisas, né? Para preservar a própria saúde. Sim. Bom, gente, termina aqui o Sobre Política. Olha só, se você quiser rever esse programa ou outros, é só acessar o nosso canal no YouTube, é o youtube.com/TV Câmara SJC. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, aí é o @TV Câmara SJC, tanto no Instagram quanto também no Facebook. E a gente tem um encontro marcado aqui toda terça-feira às 3h30 da tarde. Você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube ou no canal 12.3 da sua televisão. E também tem reprise durante a semana. É isso aí, gente. Tchau, tchau.